Olá pessoal do nono ano, professor Luiz Sérgio, voltando agora com mais uma aula de ciências. Esse será o nosso último conteúdo da primeira unidade, em que nós iremos falar aí entre as semelhanças existentes aí nos átomos, algumas semelhanças, e o que são íons. Então, falando aí das semelhanças, então vamos começar aí com este exemplo, né? Este conteúdo ele está na página 55, então acompanhe pelo seu módulo as explicações aí que eu vou falar, aí está presente também no seu módulo, beleza? Então, ó, vamos considerar para o início aqui da nossa análise, que aqui sejam átomos de hidrogênio, onde a bolinha vermelha representa o próton, a bolinha azul representa um elétron e uma bolinha preta, que eu vou fazer daqui a pouco, vai representar aí o nêutron. Então vamos considerar inicialmente este átomo aqui de hidrogênio. Então lembramos aí que o hidrogênio ele é representado pela simbologia H, né? E neste caso, como ele tem um próton aqui no núcleo, eu digo que o número atômico dele é 1, que eu vou representar aqui embaixo, e que nesse exemplo aqui, ó, ele não tem um nêutron no seu núcleo. Logo, eu digo que a massa atômica deste hidrogênio é 1 também. Por quê? Ó? Porque ele só tem uma partícula no seu núcleo, que é esse único próton que tem aqui, né? E ao redor dele fica girando aqui o elétron, né? Lembre que em comparação com o próton e o nêutron, o elétron ele é muito mais leve, né? Em torno aí de 2.000 vezes mais leve do que de 2.000 vezes mais leve do que o próton, do que o nêutron. Então, nós não consideraremos aqui a massa do elétron. Então, ó, nós temos este primeiro elemento químico, hidrogênio, que tem número atômico 1 e massa atômica 1. Vamos levar em consideração um outro átomo de hidrogênio. Este átomo de hidrogênio, como é de hidrogênio, ele também terá um próton, né? Mas poderia ter dois? Não, se tiver dois prótons, não é mais o átomo do elemento químico hidrogênio. Vai ser outro elemento químico, o hélio, né? Que tem dois prótons, logo número atômico 2. Número atômico 2, se você consultar a tabela, é o elemento químico hélio. Logo, se aqui é um átomo de hidrogênio, ele também terá um elétron, então, ou um próton, desculpa. Então, aqui será um átomo de hidrogênio, que eu vou representar aqui pela letra H, que tem número atômico 1 também. Porém, este átomo de hidrogênio, ele contém um nêutron. O nêutron está representado por preto, é o preto mesmo. Ele tem um preto, uma bolinha preta aqui, ó, um nêutron no seu núcleo. Este aqui não tem, já este tem. Ah, mas existe, né? Essas variações existem, né? Existe sim. Então existe um átomo de hidrogênio que ele não tem um nêutron, logo ele tem massa atômica 1, massa atômica 1. E nós temos aí existe um outro átomo de hidrogênio que tem dois elementos lá no seu núcleo. Tem um próton e tem um nêutron. Logo, ele terá massa atômica 2. Né? Existe sim. Esse daqui é uma variação desse, ou esse é uma variação desse, né? Mas eles existem sim. E existe um outro tipo de átomo de hidrogênio em que, ao invés de ter somente um ou nenhum nêutron, ele terá aqui dois nêutrons. Tem dois nêutrons aqui no seu núcleo. E que elemento químico é esse? Continua sendo hidrogênio. Por que ele continua sendo hidrogênio? Porque ele só tem um próton. Então, aqui continua sendo hidrogênio, com o número atômico 1, só que número de massa 3, porque agora ele tem 3 elementos aqui no núcleo, né? Ele tem um próton e 2 nêutrons, logo o número de massa, ou a massa atômica deste elemento químico é 3. Então observe que neste desenho
todos esses átomos aqui, todas essas representações, são do mesmo elemento químico. E o que está diferenciando um do outro aqui? Ó? O que está diferenciando um do outro é a massa atômica deste elemento químico. Então, eles são os mesmos elementos, hidrogênio, né? Então eles têm praticamente as mesmas características, eles podem se juntar, por exemplo, com o oxigênio para formar a água, qualquer um deles, e a única coisa que vai ter diferente mesmo, é a densidade dele. Por quê? Porque ele vai ter esse elemento químico aqui, o hidrogênio, ele vai ter massas atômicas diferentes. Então, ó, quando um elemento químico tem número de prótons iguais, né? Número de prótons iguais, ou seja, eles têm o mesmo número atômico, porém massas atômicas diferentes, nós damos um nome a este tipo de elemento químico, a estes elementos químicos iguais, nós damos o nome de isótopos. Então, o que é um isótopo? Ou átomos isótopos, de elementos químicos isótopos? São aqueles átomos com números de prótons ou números atômicos iguais e massas diferentes. Então, o isótopo, ou isótopos, né? Isótopos, no plural, isótopos, são átomos que têm a mesma quantidade de prótons, logo eles têm os mesmos números atômicos, é o caso aqui do hidrogênio, porém ele tem números de massas diferentes, né? Para você conseguir lembrar bem do que é um isótopo, você vai tentar fazer uma relação aqui, isótopo com próton e próton com P aqui, ó, um Pzinho aqui, ó. Por quê? Porque nós temos outros tipos de semelhanças que recebem nomes bem parecidos, e aí talvez faça uma confusão na sua cabeça. Então, isótopo com P é mesmo número de prótons, beleza? Vamos ver agora um outro exemplo de semelhanças contidas aí em átomos, agora com características, com outro tipo de característica. Vamos a uma outra característica, né? Vamos observar agora o elemento químico, o que acontece entre o elemento químico carbono e o elemento químico nitrogênio. Então, consultem a tabela periódica e observem qual é o número atômico do carbono e o número atômico do nitrogênio. Vou dar aí 10 segundinhos para que você pegue a sua tabela periódica e faça essa consulta aí. Vamos lá? Pegue lá, estou aguardando. Isso. E está próximo do caderno, próximo aí do seu módulo, né? Para aquele que não tem uma tabela periódica, pode consultar a página 63 que tem uma lá. Pronto, encontrou? Então, ó, observem aí o elemento químico carbono. O elemento químico carbono tem número atômico 6. O número atômico fica aqui embaixo. E o nitrogênio, que fica ao lado dele, tem número atômico 7. Beleza? O carbono possui
massa atômica 14, né? Alguns isótopos, né, de carbono, isótopos por quê? Porque nós temos aí carbonos com 6 prótons, né? Todos eles têm 6 prótons, número atômico 6. Alguns têm massa atômica 14, outros têm massa atômicas diferentes, né? 12 e outros valores de massa. Mas nós vamos levar em consideração este carbono que tem massa atômica 14. E o nitrogênio que tem número atômico 7 possui também 14 número de massa ou massa atômica 14. Então observe aqui, ó, que as massas atômicas são iguais, 14, apesar de serem elementos químicos diferentes. Por quê? Porque têm números atômicos diferentes. Eles possuem aqui os mesmos números de massas. Logo, quando elementos químicos, né, átomos de elementos químicos diferentes, têm o mesmo número de massa, nós dizemos que esses átomos são do tipo isóbaros. Então, o que é o isóbaro? Ou o que são isóbaros? Ou átomos ou elementos químicos isóbaros? São aqueles elementos químicos que têm, são aqueles átomos que têm a mesma massa atômica, que nós representamos a massa atômica pela letra A, porém eles são de elementos químicos diferentes. Então, átomos com mesma massa atômica e elementos químicos diferentes. Melhor colocar de elementos químicos diferentes. Bem, então, lembrando que elementos químicos, eles têm que ser diferentes, né? Não pode ser elementos químicos iguais. Porque se forem iguais, colocar aqui carbono 6 com massa atômica 14 e outro carbono aqui 6 e 14, eles são os mesmos elementos químicos, né? É o mesmo elemento químico, então não se encaixa na definição de isóbaro. O isóbaro só acontece entre elementos químicos diferentes que tenham número de massa iguais. Beleza? Volto agora para mostrar uma última semelhança entre os átomos. Beleza? E a nossa última característica, né, que tem semelhanças aí, né, tem certa semelhança entre os átomos, é a seguinte, ó, vamos voltar aqui com o exemplo do carbono e do nitrogênio. Lembre que o carbono tem 6 prótons, logo o número atômico 6, e o nitrogênio tem 7 prótons, logo seu número atômico é 7. No exemplo anterior, nós tínhamos visto que o nitrogênio possui aí número de massa 14 e que o carbono tinha número de massa 14, né? Porém, eu disse que o carbono ele tem algumas variações, né? Tem um carbono que tem um número de massa 12, que tinha outras variações. Este exemplo aqui, vamos supor que o carbono tenha número de massa ou massa atômica 13. Então, existe alguma semelhança, existe algo comum entre eles? Vamos observar, né? Número atômico não, né? Porque eles são diferentes. Massa atômica também não, porque são diferentes. Então, o que é que tem de comum entre eles, né? Se o carbono, por exemplo, tem massa atômica 13 e número atômico 14, isso quer dizer que o número de nêutrons dele, eu vou colocar aqui ao lado, ó, o número de nêutrons, eu ver aqui embaixo, vou colocar aqui, 13 menos 6, nós teremos aí, ó, 7 nêutrons. Lembrem-se que
Massa atômica é a soma do número de prótons, que é 6, né? Mais o número de nêutrons, nesse caso aqui é 7. 6 mais 7, 13. Então, se eu subtrair aqui a massa do número atômico, 13 menos 6, vamos encontrar aí o número de nêutrons. Então, observe que o carbono, neste exemplo aqui, possui 7 nêutrons. E o nitrogênio? O nitrogênio possui massa atômica 14, número de massa 7, ou seja, 7 prótons, 14 menos 7, 7. Eu possui aqui ó, 7 nêutrons também. Então, ele possui aqui 7 nêutrons. Então, apesar de ser diferentes, né, elementos químicos diferentes, com massas atômicas diferentes, eles possuem a mesma quantidade de nêutrons, né? Isso é alguma coisa de especial? Eles têm as mesmas características? Não, né? O carbono tem as suas características, o nitrogênio tem as suas características. O que eu quero chamar a atenção aqui é que quando os elementos químicos que são diferentes têm o mesmo número de nêutrons, eles recebem um nome. Qual o nome? Isótono. Então, o que são isótonos? São átomos de elementos químicos diferentes e com o mesmo número de nêutrons. Beleza? Então, nós temos aí a definição de isótono. O primeiro exemplo que eu dei, para isótopos, eu falei que era para você fazer uma relação entre a palavra isótopo, que tem a letra P, com o número de prótons, né? Mesma quantidade de prótons. Isótono, você vai fazer agora a relação, tentar fazer uma comparação, analogia, né? Tentando lembrar aí da palavra isótono, que tem N, com a palavra neutro, né? Tentar lembrar, né? Em que o N representa a quantidade de nêutrons. Então, isótopos, prótons, mesma quantidade de prótons. Isótono, nêutrons, a mesma quantidade de nêutrons. Isóbaro, dá para fazer alguma comparação dessa forma? Até dá, né? Deixa eu apagar tudo aqui e reescrever estas palavras aqui no quadro. Bem, então você pode utilizar esta comparação para efeito de memorização, né? Onde tem aqui o P, representa a mesma quantidade de prótons, ou o mesmo número de massa. Então, prótons, o P de prótons, o N de nêutrons, o N de nêutrons, mesma quantidade de nêutrons. E o isóbaro, dá para fazer essa comparação? Dá. O A, você vai fazer, tentar lembrar aí da palavra em que o A representa massa atômica, né? A é o mesmo que massa atômica. Então, a letra A, né? A letra Z representa o número de prótons, número atômico, e a letra A representa a massa atômica. Então, os isóbaros, mesmo número de massa, igual quantidade de massa atômica, que é representada pela letra A. A outra coisa também de interessante notar é que a palavra iso, ela está sempre no início aqui, né? Iso, isótopo, isótono, isóbaro. A palavra iso
ela significa igualdade, né? Igual. Iso é o mesmo que igual, igual quantidade. Então, quando se fala na palavra isonomia, né? É igualdade, né? Entre as pessoas, entre as coisas. A palavra iso significa igual, igualdade. Beleza? Então, isótopo, P de prótons, iso, igual, mesma quantidade, igual quantidade de prótons, igual quantidade de nêutrons, ou mesma quantidade de nêutrons, igual quantidade de massa, ou mesma quantidade de massa. Beleza, pessoal? Volto agora, finalizada aqui a semelhança entre os átomos, volto agora com nosso último conteúdo, que vai falar sobre os íons. Vamos ver o que são íons. Então, falando agora sobre os íons, o que são íons? Íons, por definição, são átomos que estão eletricamente carregados. Até o momento, nós consideramos o átomo eletricamente nêutron. Por que eletricamente nêutron? Vamos levar em consideração o átomo de carbono, que ele tem 6 prótons. Então, todas as vezes que eu disse que eu considerei o átomo estável, eletricamente neutro, eu quis dizer que ele continha 6 prótons, porque o seu número atômico é 6, e 6 elétrons, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, quando ele tem essa mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está eletricamente carregado. Por quê? Porque lembre que o próton tem uma carga elétrica. Qual é a carga elétrica do próton? É a carga elétrica positiva, o sinalzinho de mais. E o elétron tem uma carga elétrica, a carga elétrica negativa, o sinalzinho lá de menos. Então, quando os átomos têm mesma quantidade de prótons e elétrons, então se tem por o carbono 6 prótons, 6 mais, e a quantidade de elétrons, 6 elétrons, 6 menos, então mais 6 menos 6 dá 0, ou 6 menos 6 dá 0. Logo, ele está eletricamente neutro, ou eletricamente sem carga. E quando ele possui carga elétrica, como é que ele vai se comportar? Bem, o comportamento vai depender aí de várias situações, quando os átomos se juntam para formar reações químicas, eles podem formar os íons, e dar diversas reações. Mas o que é que nós iremos observar aqui? Nós iremos observar o que são os íons. Então, o que são íons? Íons são átomos carregados eletricamente, ou seja, ele não tem mais carga elétrica zero, não está nula, ele tem uma carga elétrica. E quando essa carga elétrica for positiva, ele recebe um nome. Qual o nome que ele vai receber? Ele vai receber o nome de cátion. Então, nós temos aí dois tipos de íons. Nós temos os íons chamados de cátion e o que são íons cátion? São íons carregados positivamente. E se por acaso ele não for um cátion, o que é que ele pode ser? No caso dos íons, se ele não for cátion, ele vai ser um íon chamado de ânion. E o que é um íon ânion? Um íon ânion é aquele íon, ou seja, aquele átomo que está carregado eletricamente, porém a sua carga será negativa. Então, a partir de agora, os átomos eles não estarão mais eletricamente neutros, em alguns conteúdos que nós iremos estudar daqui para frente, principalmente agora na segunda unidade, quando nós falarmos sobre ligação iônica. Nós iremos falar que os átomos eles podem se juntar para formar substâncias, como nós vimos aqui na primeira unidade, e essa forma
né, de junção, elas podem ser de vários tipos. Essas reações elas podem acontecer de várias maneiras. E uma das maneiras é a chamada ligação iônica, ou seja, acontece somente entre os íons. E o que são íons? São aqueles átomos que estão carregados eletricamente. Mas o que são, né, esses átomos carregados eletricamente? Então eu volto agora para... Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou continuar mostrando aqui um exemplo contido aí no módulo de vocês, e que ilustre aí quando é que o átomo será do tipo... Quando é que ele será um íon do tipo cátion e um íon do tipo ânion. Então, um minuto que eu já volto. Então, pessoal, voltando agora para um exemplo, mostrando aí o que é um íon cátion e o que é um íon ânion, eu gostaria que vocês acompanhassem aí no módulo, na página 57. Os íons, né, fazendo uma pequena correção, eu tinha colocado antes que o conteúdo estava na página 55, né, eu gostaria de fazer essa correção aqui. O assunto está na página 57, o conteúdo, né, íon. Então, o exemplo também está na página 57. Acompanhe aí na página 57. Então, vamos levar em consideração o átomo de sódio, né, que é representado pelo símbolo Na. Então, o átomo de sódio, ele possui aqui, ó, 11 prótons e 12 nêutrons. Já que nós estávamos considerando sempre que um átomo ele está na condição de eletricamente neutro, quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então vamos considerar aqui que, já que esse sódio tem 11 prótons, ele também terá 11 elétrons. Então vamos fazer a distribuição, né? Na camada K, lembrando que aqui é a camada K, a primeira K, aqui é o núcleo, né? Com 11 prótons e 12 nêutrons. A primeira camada, a camada K, suporta 2 elétrons. A camada L vai suportar aí no máximo 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mais 8, 10. Né? A camada L só suporta 8. O elétron que sobra vai para a camada M, 11. Então, nós teremos aí 11 prótons e 12 nêutrons e 11 elétrons, né? Distribuídos nestas três camadas. Então, observe aqui, ó, que nós teremos a quantidade de prótons, deixa eu ver como é que está aqui, quantidade de prótons, 11, isso quer dizer que ele tem 11 prótons. Eu vou representar esses 11 prótons aqui por 11 mais, já que próton tem carga elétrica positiva, eu vou representar aqui por 11, mais 11, onde o mais representa que o próton tem carga elétrica positiva. E neste caso aqui, ó, ele tem quantos elétrons? Ele também tem 11, né? 2 na camada K, 8 na camada L, mais 1 na camada M. Logo, elétrons, que eu vou representar aqui pela letra E, também tem 11. Isso quer dizer que ele tem carga elétrica, que estes 11 elétrons têm carga elétrica menos 11, ou 11 menos, né? Menos 11. Se eu fizer a soma aqui, ó, de mais 11 com menos 11, nós teremos aí 0. 0 significa dizer que o átomo está sem carga, está carregado, está eletricamente neutro, está sem carga elétrica. Então, eu vou dizer que ele está aqui, ó, sem carga elétrica. Sem carga. Ele é um cátion? Não, ele não é um cátion. Por quê? Porque só é cátion quando ele tem uma carga elétrica. Como ele aqui é zero, neste exemplo aqui é zero, eu digo que ele não tem carga, ele não é positivo e nem é negativo, ou seja, ele não é um ânion. Desculpa, ele não é um íon. Aí vamos supor que, por algum motivo, este elétron aqui, ó, ou este átomo de sódio, ele tenha perdido o seu elétron, né? A camada M tem um elétron a última camada, ele perdeu esse elétron aqui. Ah, como foi que ele perdeu? Não sei, ele reagiu com algum outro elemento químico e acabou cedendo esse elétron aí para outro elemento químico. Então, como é que ficaria a distribuição? Ó, ele agora teria 11 prótons
12 nêutrons e 10 elétrons, né? Então, vou refazer aqui a distribuição, né? 2 na primeira, 8 na segunda camada, que é a camada L. Não vou colocar as letrinhas aqui, porque já está colocado aqui ao lado. Então, tem 8 aqui na camada L. E a camada M? A camada M não vai existir mais, porque o átomo perdeu esse último elétron aqui, ó. Ele reagiu aí com um elemento químico, com outro elemento químico, e perdeu. Ele só vai ter agora essas duas camadas. E no total, 10 elétrons. Então, observe que ele tem 11 prótons. Qual a quantidade de prótons? 11. Então, qual é a carga elétrica desses prótons somados? Tem 11 prótons, a carga elétrica, mais 11. E elétrons? Ele tem quantos elétrons? Ele tem 10 elétrons, porque ele perdeu o elétron da última camada. Logo, ele terá aqui, ó, menos 10. Então, vamos fazer uma soma aqui, ó. Mais 11 menos 10, ou 11 menos 10 dá 1. Positivo, mais 1. Então, observe agora, ó, que este átomo, o átomo de sódio, ele tem uma carga elétrica mais 1. Logo, como ele tem carga elétrica positiva, eu digo que ele é um cátion. Este átomo, ele deixou de ser eletricamente neutro e passou a ser um íon de que tipo? Tipo cátion. Por quê? Porque ele perdeu esse elétron e ficou com um próton a mais, ou seja, ele tem carga elétrica positiva, uma carga elétrica positiva a mais, né? Tá a mais. Então ele virou um cátion. Eu posso representar esses átomos da seguinte maneira, esses elementos químicos. Eu digo que este aqui é o sódio normal, né? Sem carga elétrica. E já que esse aqui é um cátion e que ele perdeu esse elétron, ou seja, ele tem um próton a mais, eu vou representar ele desta forma. Na seria um mais aqui, ó. Desculpa, um mais não. Menos 1. Mais, menos o quê? Mais 1. Né? Porque seria aqui a carga dele, né? Só que esse 1 eu não preciso representar. Então, no final das contas, eu vou representar só com um maisinho aqui, ó. Esse mais significa que ele perdeu um elétron, ou seja, ele tem um próton a mais. Se ele tivesse perdido 2, aí seria mais 2 aqui, e aqui a mesma coisa, ó, Na mais 2, por exemplo, né? Aí sim ficaria dessa forma, 2 ou mais 2. Porém, como ele perdeu só 1, deixa aqui o mais. Beleza? Então, o Na+, dá a ideia de que ele não é mais um átomo sem carga. Ele dá a ideia de ser um íon. E um íon do tipo cátion, porque ele é positivo. Volto agora com outro exemplo, mostrando o que é um ânion. Volto agora ao nosso último elemento químico, o elemento químico flúor. Então, o elemento químico flúor, no seu núcleo, possui 9 prótons, 10 nêutrons. Se ele estiver eletricamente neutro, ele tem igual quantidade de elétrons. Então, ele terá também 9 elétrons, que estará distribuído da seguinte maneira: 2 na camada K e 7 na camada L, né? 3, 4, 5, 6, 7. 2 mais 7, 9. Logo, ele terá aí, ó, quantidade de prótons, 9. Isso quer dizer que a carga desses 9 prótons, mais 9. Elétrons, tem a mesma quantidade de elétrons, logo estes elétrons terão carga elétrica menos 9. Fazendo uma soma aqui, ó, mais 9 com menos 9, 9 menos 9, 0. Ou seja, ele está eletricamente neutro, ou seja, está sem carga. Só que por algum motivo, né, ele ganhou um elétron, ele reagiu com outro elemento químico e ganhou um elétron. Então, se antes ele tinha 9, agora ele terá
10 elétrons, né? E esses 10 elétrons vão ficar distribuídos assim, 2 na primeira e 8 na última camada, na camada L, 8. Vamos agora fazer uma contagem, né? Prótons, ele terá aí 9 prótons, logo, carga elétrica mais 9, porque os prótons são positivos, e elétrons, 10 elétrons, carga elétrica menos 10 no total. Se fizermos agora uma soma, mais 9 menos 10 dá menos 1, né? 9 menos 10 dá menos 1. Por que menos 1? Porque ele tem um elétron a mais. Então, já que ele tem um elétron a mais, ele passa a ficar carregado eletricamente, né? Antes ele estava eletricamente neutro, sem carga. Agora ele está carregado eletricamente. Com que carga? Uma carga negativa. Quando o elétron, ou quando o átomo é carregado com carga elétrica negativa, ou carregado eletricamente, ele recebe o nome, aquele que nós já vimos, né? Ele recebe o nome de ânion. Ele é um íon, porque ele está carregado eletricamente, já que ele está carregado negativamente, ele recebe o nome de ânion. Beleza? E como é que ficaria a representação? O flúor é representado pela letra F, o flúor eletricamente neutro, e o flúor carregado com uma carga negativa, ou seja, ele sendo um tipo íon, ele sendo um íon do tipo ânion, ele vai ser representado assim, ele seria representado por 1 menos, só que o 1 eu não preciso representar, logo fica só o menuzinho aqui, ó. Então F menos indica que este elemento químico é um ânion e que ele tem um elétron a mais. Se por acaso ele tivesse 2, né, um exemplo, né? Vamos supor que ele tivesse 2, tenha ganhado ali 2 elétrons, que provavelmente não vai acontecer. Mas se ele tivesse 2, ficaria representado assim, ó, 2 menos. Eu gostaria de fazer uma correção aí na representação anterior. Se não me engano, eu coloquei Na mais 2, né? E um exemplo que eu dei, né? Estava Na mais, eu dei um outro exemplo lá, Na mais 2. Na verdade, é ao contrário, é 2 mais, né? Se ele tivesse recebido aí, perdido 2 elétrons, né? Ter 2 prótons a mais, ele ficaria representado assim, 2 mais. Porém, como ele só perdeu 1, fica Na mais. Aqui é a mesma coisa, né? Já que ele perdeu só 1, ganhou na verdade, como ele ganhou um elétron, então fica F menos. E aí a representação do íon do tipo ânion. Volto agora, pessoal, para finalizar agora nosso conteúdo com alguns exemplos. Vamos agora para alguns exemplos e vamos começar aí com as semelhanças nos átomos. Então, vamos levar em consideração essa situação. Nós temos aqui 4 elementos químicos, né? Cloro, potássio, cálcio. 3 elementos, o que é cloro novamente? E aí, pergunta-se, né? Quais desses átomos são isótopos? Né? Lembre que a palavra isótopo, né, com P, representa a mesma quantidade de prótons ou mesmo número atômico. E quais são aqueles elementos químicos dentre esses 4 exemplos aqui em cima que são isótopos? Então vamos analisar, né? O cloro tem número atômico 17, então você vai ter que procurar outro elemento químico que tenha número atômico 17. Então, quem tem número atômico 17, aqui é o cloro, né? O próprio cloro aqui na outra extremidade, e também tem 17. Então, qual seria a resposta aqui, né? Então, isótopos são o cloro 17, massa atômica 17, o cloro 37, e o cloro 35, beleza? São os isótopos. E dentre esses elementos, quais são os isóbaros? No caso, isóbaros, né?
isóbaros. Lembre que isóbaros tem um Azinho aqui, esse A representa o mesmo número de massa, né? Então, quais desses elementos aqui possuem as mesmas massas, né? Lembre que isóbaros eles têm que ser de elementos químicos diferentes, porém as massas são iguais. Então, quem são? Ó, vamos olhar agora aqui na parte de cima, embaixo são os números atômicos, em cima as massas atômicas. E quem são iguais aqui? Ó, quem são iguais? O potássio e o cálcio. Logo, isóbaros aqui é o potássio, que tem número atômico 17, massa atômica 40, e o cálcio, que tem número atômico 20 e massa atômica 40. Vamos destacar aqui também, né? Destacar aqui as massas, 40, 40. Volta aqui para os isótopos, número atômico ou número de prótons, 17, 17. E a última situação, quais desses elementos químicos aqui são isótonos? Vamos ver? Vamos lembrar que isótonos, né, esse N aqui dá a ideia de que tem a mesma quantidade de nêutrons. Então, quem são isótonos? Primeiro, nós temos que descobrir aqui a quantidade de nêutrons. Então, vamos subtrair, vamos fazer uma continha de menos aqui, né? 37 menos 17, 37 menos 17 dá 20. Então tem 20 nêutrons. Esse aqui tem 20 nêutrons. Vou colocar um N minúsculo. O cálcio. O cálcio tem massa atômica 40 menos 19. Aqui dá 9 para... dá 9, né? Dá 9. 9, desculpa. Dá 1, 21, desculpe aí. 9 para 10 dá 1. Desculpe, baralhou aqui a cabeça. Então dá 21, né? Então, 21 nêutrons. Então já não são iguais, eles não são isótopos, né? Cloro e potássio não são isótonos. Vamos agora para cálcio. Cálcio, massa atômica 40, menos o número atômico 20. 40 menos 20, dá 20. Olha, por enquanto, são isótonos o cloro e o cálcio. E finalizando aqui com o cloro da extremidade, número de massa ou massa atômica 35, menos o número atômico 17, 7 para 15, 8, dá 18. 18 nêutrons. Então, 18 nêutrons, ele não é isótono com ninguém. Então, quem são os isótonos? Quem são os isótonos? Cloro. O cloro, número atômico 17, massa 37. E o cálcio. Cálcio que tem número atômico 20 e massa atômica 40. Por quê? Porque, vamos fazer uma continha aqui, né? Porque no caso do cloro 37 menos 17 igual a 20 nêutrons. E o cálcio, cadê o cálcio? 40 menos 20 dá 20 nêutrons também, né? Mesmo número de nêutrons. Então, pessoal, é bem simples, né? Descobrir essas características aí em comum entre os átomos, né? Diferenciar entre o que são átomos isótopos, isótonos e isóbaros. É bem tranquilo. Então, vamos agora para o nosso último exemplo, que é um exemplo que fala sobre os íons, beleza? E o nosso último exemplo é um exemplo sobre íons. Este exemplo você vai encontrar aí na página 65 do seu módulo, então acompanhe aí no seu módulo, página 65, questão 9. Então, talvez esteja
pequeno aqui, talvez você não enxergue muito bem, mas acompanhe no módulo de vocês que dá para... O que tem aqui tem no módulo. Então vamos analisar aí a questão. Ó. Fazendo leitura, indique a quantidade de partículas básicas, prótons, nêutrons e elétrons, para os átomos a seguir e seus respectivos íons. Depois, complete corretamente as frases. Então, vamos analisar aqui os íons, né? O potássio, analisar o potássio e o oxigênio. E logo em seguida vamos completar essas frases. Analisar de que forma? Vamos indicar aqui quantos prótons, nêutrons e elétrons cada um destes íons, destes elementos aqui tem, né? Então vamos começar com esse. Esse potássio aqui, ele tem quantos prótons, né? Então você vai descobrir a quantidade de prótons vendo aqui o número atômico dele, 19. Isso quer dizer que ele tem 19 prótons. E quantos nêutrons? Nêutrons nós iremos encontrar a quantidade subtraindo a massa do número, né? 39 menos 19, 20. 20 nêutrons. E o número de elétrons, já que ele não tem nenhum sinal nem de mais e nem de menos, significa que o potássio, esse primeiro aqui, ele está eletricamente neutro. Isso quer dizer que ele tem quantidades de prótons e elétrons iguais. Logo, ele terá aí também 19. Beleza? E esse outro exemplo aqui, ó. Observe que agora ele já tem um maisinho. Logo, esse potássio aqui é um íon, né? Ele está carregado eletricamente, ele passa a ser um íon. De que tipo? Já que ele está carregado positivamente, vamos descobrir daqui a pouco, né? Então, começando aqui com o número de prótons. Prótons é o mesmo que o número de massa, o número atômico 19, então o número de prótons, 19 também. Número de nêutrons, a mesma coisa, né? Que o primeiro, né? 39 menos 19 tem 20 também, ó, 20 nêutrons. E de elétrons, muita atenção, ó. De elétrons, como tem um sinalzinho de mais aqui, só o sinal de mais, indica que seria aqui que oculto existe o número 1, 1 mais, porque eu não preciso representar o número 1. E o que representa esse 1 mais, ou simplesmente mais, significa dizer que ele tem um próton a mais. Se ele tem um próton a mais, o que foi que aconteceu com esse potássio? Né? No estado neutro era para ter 19 elétrons. Como ele tem um próton a mais, é porque ele ganhou um próton a mais? Não, não. Os elementos químicos, eles nem ganham nem perdem elétron nessas reações. Normalmente o que se faz é perder e ganhar elétrons. Então, o número de prótons aqui não vai mudar. Então, se ele é um potássio, que tem número atômico 19, esse potássio aqui também tem que ter número atômico 19. Porque se ele tiver um próton a mais, por exemplo, 20, ele deixa de ser o potássio, não é mais o potássio, é outro elemento químico. Aí você, consultando a tabela periódica, você consegue descobrir que elemento químico é esse que tem o número atômico 20. Então tem que ser 19 também. Então se ele tem um próton a mais, isso quer dizer que ele perdeu um elétron, né? Então ele tem 19 prótons e 18 elétrons. Para que ele fique aqui com um mais, ele precisa ter um próton a mais. Se ele tem um próton a mais, não é porque ele ganhou um próton, é porque ele perdeu um elétron. Então, muita atenção, que isso confunde um pouquinho aqui. Beleza? Então, o átomo de potássio, ao ganhar ou perder um elétron, forma um íon. Então, nesse caso aqui, ele perdeu um elétron. Ao perder, você vai completar aí, ó, ao perder um elétron, forma um íon chamado de cátion. Já que ele tem o sinal aqui positivo, já que ele tem mais prótons do que elétrons, ele é um íon do tipo cátion. Beleza? Então, muita atenção aí para você não se confundir.
porque a princípio, né, já que vocês estão vendo esse conteúdo agora, estão aprendendo agora, talvez confunda um pouquinho, mas se não entendeu, para o vídeo, volta, faz uma leitura aí do módulo, faz a comparação com o que eu estou falando aqui, né, dá uma estudadazinha novamente, consulte outras fontes também, outros livros de química, outros videoaulas diferentes, para que você consiga entender bem esse conteúdo. Porque a princípio ele parece um pouco confuso, mas se você estudar bem aí, pegar bem o conteúdo, você vai ver que não é tão difícil assim. É só a questão de você se adaptar aí a essas nomenclaturas, esse monte de informação. Letra B, nós temos agora o oxigênio, em que o número atômico é 8 e a massa atômica é 16. Logo, este oxigênio tem quantos prótons? Ele tem 8 prótons, porque o seu número atômico é 8. E nêutrons, lembre que o número de nêutrons você vai encontrar subtraindo a massa do número. 16 menos 8, 8 também. E o número de elétrons, já que ele não tem nenhum sinal aqui em cima, nem mais nem menos, ele está eletricamente neutro. Isso quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons, que é 8. Beleza? Vamos agora para o seu íon. Então, observe que aqui já tem 2 menos. 2 menos significa que esse oxigênio ele é um íon, né? E com quantos prótons? Número atômico 8, número de prótons 8. E o número de nêutrons? 16, que é o número de massa, ou a massa atômica, menos o número atômico, 16 menos 8, dá 8 também. Agora observe que ele tem 2 menos. Qual a quantidade de elétrons? É 8 também? Não, porque ele não está mais eletricamente neutro, ele agora tem uma carga elétrica. E qual é a carga? Negativa. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem mais elétrons do que prótons. Então, ele vai ou ganhar ou perder elétrons. O número de prótons não mexe, você vai mexer aqui no número de elétrons. Então, ele tem quantos elétrons a mais? 2 elétrons a mais. Logo, ele terá aqui 10 elétrons, porque ele tem 2 elétrons a mais. Então, o átomo de oxigênio, ao ganhar 2 elétrons, ele ganhou, ao ganhar 2 elétrons, forma um íon. E esse íon é chamado de íon ânion, que é do tipo ânion. Beleza, pessoal? Então, como sugerido aí, se você não entendeu, assista o vídeo com calma, né? Consulte o módulo de vocês. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu tento retirar essas dúvidas. E como exercício aí para casa e para entregar na próxima aula, a próxima sexta-feira, eu gostaria que vocês respondessem as seguintes questões. Vocês vão abrir aí o livro de atividades, a partir da página 25, então, tem questão que estará aí na página 25, tem outras que estarão em outras páginas. Então, a partir da página 25, vocês irão responder e enviar para mim as questões 16, letras A, B e C. Ele tem 4 letras, A, B, C e D. Você não vai responder a letra D, vai responder somente a questão 16, A, B e C. Responder a questão 17 e a questão 18. Então, responda essas questões, tirem uma foto e enviem para mim no campo que eu deixarei lá disponível lá no portal. Você vai tirar uma fotinho da atividade, carregar e enviar para mim. Beleza, pessoal? Então, espero aí que vocês respondam. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Até a próxima sexta-feira, a entrega desta atividade, contando como visto aí, ainda para a primeira unidade. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham entendido aí e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Abraço.